Cara, o Homem-Aranha é cheio de arcos diferentes em todas as histórias e muitos deles se repetem quando a gente troca de mídia. Seja o arco do Duende Verde, do Harry como Duende Júnior, a morte da Gwen Stacy. Mas o meu arco favorito, e que não é surpresa pra absolutamente ninguém, porque eu já comentei isso umas 500 mil vezes, é o arco simbionte. Eu sou perdidamente apaixonado nesse arco e hoje a gente vai falar da melhor representação que esse arco já teve. E se você discorda de ser o espetacular Homem-Aranha, tá tudo bem, você pode estar errado o tanto que você quiser. Zoeira, pode comentar aqui embaixo porque você discorda. Só não comenta aqui que é o do Homem-Aranha de PS5, porque senão você vai ser linchado. Mas antes de me aprofundar nessa saga maravilhosa cheia de significado, como esse vídeo vai ser um pouquinho mais extenso, eu já quero de antemão pedir pra você deixar o seu like, o seu hype, seu comentário, a sua inscrição, pra continuar mantendo esse canal vivo, porque esse canal tem o compromisso com você de entregar no mínimo 3 vídeos de qualidade por semana, exceto nessa semana do Natal, que são 5, inclusive ontem já teve. Se você não viu, vê lá. Bom, avisos dados, eu acredito que eu não preciso dizer pra você que obviamente vai ter spoiler, mas se em pleno 2025 você não assistiu o espetacular Homem-Aranha, eu não sei quem você é. Prazer, seja muito bem-vindo ao planeta Terra, seu sem infância do Cara, antes de entrar diretamente no espetacular Homem-Aranha, eu tenho que trazer uns pontinhos interessantes dos arcos simbiontes que vieram antes dele, porque cada um tinha um significado um pouco diferente, ou até muito diferente, até chegar no espetacular, que na minha opinião fez um catadão perfeito. Mas o arco simbionte original, lá dos quadrinhos, muito tempo, nossa Deus, meu pai nem sonhava que eu ia nascer. O comecinho do arco simbionte veio lá em Guerras Secretas, quando o Peter pega o traje lá, porque a roupinha dele tá toda rasgadinha, e ele começa a usar esse traje. E na época, pra vocês terem noção, o traje em si não dava tantos upgrades assim pro Peter, e não tinha questão de negatividade e coisa parecida. Naquela época, o traje não deixava o Peter agressivo, sem paciência, egoísta, nem aumentava os seus atributos de força, se bem me lembro, dava só a teia orgânica, mas fora isso, não mudava basicamente nada. Até onde eu me lembro, o Peter nem usava tentáculo nessa época como traje simbionte, então assim, era bem mais superficial de modo geral. A galera confunde muito isso. O Peter era meio babacão naquela época porque ele tava cansado e cheio de problemas. Porque foi nessa época que o Peter voltou das Guerras Secretas completamente cansado e destruído. Foi na mesma época em que ele arranjou problemas com a tia May, porque ele trancou, se bem me lembro, a faculdade dele. E aí a relação dele com a May ficou horrorosa. Se bem me lembro, essa foi a primeira vez que eles começaram a morar separados. E se for pra dizer, a única coisa realmente muito estranha que o traje fazia é que ele seguia o desejo subconsciente do Peter de dar mais atenção para a vida de Homem-Aranha, que era mais fácil de lidar, do que a vida do Peter Parker. Então, enquanto Peter dormia, o traje usava o corpo do Peter como Homem-Aranha. Mas isso não é necessariamente culpa do traje, ele só tá interpretando o que o Peter genuinamente acredita, que é mais importante ser o Homem-Aranha do que o Peter Parker. Então o traje basicamente estava fazendo o Peter trabalhar numa escala 7x7. E o Peter tira o traje porque ele descobre que o traje tá vivo e mil e uma coisas, o traje ainda é bonzinho, quando ele vê que o Peter tá pra morrer por conta de umas vibrações ali do sino da igreja e tudo mais, ele mesmo salva o Peter e se sacrifica. Então o traje em si não era mal, pelo menos no original. Porém, a partir daí as coisas começaram a mudar, porque na animação do Homem-Aranha de 94, o traje simbionte vem para a Terra através de uma nave espacial e ele, além das teias orgânicas, aumenta os atributos de força do Homem-Aranha e com o tempo torna ele mais agressivo e descontrolado. Tanto que nessa época ele quase matou o Rhino, e foi aqui que surgiu o meme do Shocker! E o Peter também quase mata o Shocker. Isso daí já foi refeito pelo Sam Raimi lá no Homem-Aranha 3, um filme bem controverso, mas que eu gosto, onde o Peter começa a ceder muito pro traje e se apaixonar pela sensação de estar usando ele, de ter
todo aquele poder. E vale ressaltar que aquela luta super épica na linha do trem contra o Homem de Areia, o Peter não necessariamente sabia que o Homem de Areia não iria morrer ou não iria sentir muita dor quando ele enfiasse a cara dele num trem em movimento, e ele tinha total e absoluta intenção de matar o Flint Marko com aquele jato de água. Então, em resumo, a partir da animação de 94, o traje simbionte se tornou sinônimo de uma relação tóxica e de corrupção. Não, Ogaraio, não é esse tipo de corrupção, não. Mas para a esmagadora maioria das pessoas, o que ficou gravado é a parte da relação tóxica. E também a representatividade do uso de entorpecentes. Porque o traje te faz sentir bem, sentir poderoso, confiante e tudo mais. E ao mesmo tempo te torna agressivo e cria uma dependência. Porque se você não tá em uso absoluto do traje, você normalmente é um traste de pessoa. E no fim, traz toda uma mensagem de arrependimento, de busca por melhora, de autoconhecimento, tudo lindo e maravilhoso, seja no Homem-Aranha 3, seja na animação de 94. Porém, o espetacular Homem-Aranha quebrou todos os limites e superou essas duas mídias de forma absoluta. E agora eu quero que você venha junto comigo, porque eu vou te mostrar o porquê essa moto filha da puta tá atrapalhando o meu vídeo. Voltando, agora eu quero que você venha junto comigo, porque eu vou te mostrar o porquê esse arco simbionte, além de ser o melhor em qualidade, é o que tem a melhor mensagem. Aqui no espetacular Homem-Aranha, o nosso Peter é bem diferente do que o que a gente viu no Aranha de 94 e principalmente no Aranha do Sam Raimi. Aqui o nosso Peter é bem mais juvenil, por assim dizer. Ele é realmente um jovem. Não é igual no Sam Raimi, que é um jovem meio adulto, super fechado, que basicamente nunca se solta, e também não é tão adultão assim quanto o de 94. Isso inclusive é um dos motivos da maioria das pessoas gostar mais dessa animação, porque é mais fácil de se identificar com ele, porque ele é gente como a gente, passa por zoeira, tem gente pegando no pé, tem a garota que ele gosta, tem a garota que gosta dele mas ele não gosta de volta, tem os amigos dele, tem o brotherzão, tem os projetos da escola, tem estágio, tem trabalho e tem problemas também. Tem problemas de família, tem problemas financeiros, tem problemas emocionais. Porém, mesmo com tudo isso, além de ser o Homem-Aranha e ganhar mais problemas ainda, né? Porque ter como vilão principal o pai do seu melhor amigo e também o seu melhor amigo que está usando Dorgas, não é algo muito legal. Bom, não vale a pena reclamar, né? Porque se ele tivesse no Colégio Horizonte do Aranha de 2017, ele seria melhor amigo de todos os inimigos dele, porque ele estuda com o Rhino, o Dr. Octopus é professor dele, tem quase a idade dele e, ai meu Deus do céu, vamos voltar pro desenho bom, vamos? E mesmo com tudo isso, com toda essa bagagem de problemas como Peter, ele ainda é um ótimo sobrinho, ele ainda é um ótimo amigo pro Harry, ele ainda é um ótimo amigo pra Gwen, ele só não é tão ótimo assim quando envolve horários ou compromissos, porque aí normalmente o outro lado, o lado do Homem-Aranha, tende a atrapalhar. E isso justamente faz com que o Peter não consiga ter momentos legais com garotas ou realizar compromissos com seus amigos. Então vira e mexe, ele treta com o Harry, fura com a Gwen, fura com a Liz ou acaba magoando alguma das duas. Ou também deixando a Tia May puta da vida porque o Peter tá chegando depois da meia-noite. E cara, de verdade, até o momento são problemas, se você diminuir, né, a parcela dos super vilões, são problemas nossos. Chegar no horário pros pais, pros avós não se preocuparem e não brigarem com a gente, amizades que muitas vezes a gente não consegue agir de acordo com as expectativas, problemas financeiros dentro da sua casa. Então é muita coisa, faz todo sentido a gente olhar pra ele e se ver nele. Só que aí vai entrar o arco simbionte. Aqui o simbionte também vem do espaço e acaba ficando no laboratório do Kurt Connors, e o Peter não pode ter acesso porque o Peter deu uns vacilo bem zoado quando o Kurt virou lagartixa. Isso vale a pena ser citado, que o Peter tem falhas de caráter
teria escolhas ruins também. Ele é mais humano ainda por conta disso. E o primeiro contato do Peter com o simbionte é quando a Gata Negra, né, não é mulher gato ou direção de dublagem, acaba tentando roubar o traje e o Peter pega ele meio que sem querer querendo. O Peter literal pisa no traje como se fosse um toletão de bosta molhada e ele gruda no pé do Peter inteiro. E a partir daqui o traje começa a se unir ao Peter e o Peter começa a mudar aos poucos. Aos poucos a gente, né, nós telespectadores começamos a notar as diferenças no Peter, na forma que ele luta, na forma que ele se movimenta, na forma que o traje tá nele. O primeiro momento em que a gente vai notar um dos buffs, né, do traje é quando tá caindo um avião e o Peter consegue lançar uma teia numa distância que ele nunca conseguiu para salvar o piloto e também consegue entortar várias partes do avião que ele mesmo disse que ele não conseguiria num dia normal. E todos esses buffs e regalias estão tornando a vida do Homem-Aranha mais fácil, tanto que o Peter chega a chutar os lançadorzinhos de teia dele fora e vai usar só teia orgânica a partir daí, porque ela é mais forte, tem uma distância maior, ele consegue sentir ela porque é parte dele. Ele não precisa se preocupar em tirar o traje, vestir o traje, botar embaixo da roupa, porque agora o traje tá literal dentro dele. E nas pequenas coisas, nas minúcias, o Peter começa a se aproveitar muito dessas vantagens. Ele não para nem para desligar uma luz ou para desligar um fogo. Ele tem que usar o traje para isso, porque é mais fácil. E se você é esperto, você já tá pegando os detalhezinhos que eu tô colocando aqui. Mas, no momento, vamos seguir. Conforme o tempo vai passando, o Peter tá cada vez mais frio e babaca com as pessoas, e isso só piora conforme o psicológico dele também vai pro saco. Porque a Tia May sofre um ataque do coração, e além desse ataque no coração quase levar ela para Cristo, o Peter também sofre um ataque no coração ao ver o quanto vai custar o tratamento da Tia May. E como eu já tinha dito mais cedo, o Peter naturalmente já tinha problemas familiares normalmente ligados a dinheiro. E isso só abala ainda mais a cabeça do Peter, e a partir daí o traje muda completamente de forma visível nele. Antes a mudança no traje era um pouquinho mais gradativa, só que a partir daqui é muito rápida. As teias por volta do traje começam a sumir e a aranha só aumenta, trazendo um ar mais ameaçador pro Peter. Tanto que isso é algo que rola muito nos quadrinhos. Ele começa a usar o traje preto, até quando não é o simbionte, na intenção de assustar os bandidos. Porque vamos lá, né? Um cara de vermelho e azul pode te surpreender, mas um cara totalmente de preto, com uma aranha branca, gigantesca e olhos brancos brilhantes, tende a assustar mais. E também a gente pode ir pro lado do significado de que o lado aranha, o lado selvagem do Peter tá crescendo. E até mesmo o jeito dele de salvar as pessoas, porque tem uma cena que vai cair umas vigas de ferro em cima de uns trabalhadores, e se fosse o Homem-Aranha normal, ele agarraria aquelas barras, salvaria a galera e apoiaria as barras num cantinho, faria o trabalho completo. Mas como ele tá com traje e ele literal tá pouco se fodendo, ele só impede as barras de cair nos caras e joga ela em outro lugar, quebrando basicamente tudo, porque ele não se importa. Ele pode. E até aqui a gente poderia dizer que a analogia não é necessariamente de relacionamento tóxico com o traje, mas de possível uso de drogas, né? Porque o comportamento tá se alterando, ele tá dando menos atenção para as coisas que eram importantes para ele, ele tá sendo grosso com os amigos, com os inimigos também, né? Que ele não costumava ser. A paciência dele basicamente desapareceu e para absolutamente qualquer coisa que ele pense em fazer na vida dele, ele quer tá usando o traje simbionte. Antes ele até deixava por dentro da roupa, só que depois de um certo tempo ele muda até o jeito dele se vestir porque ele quer que o traje esteja sempre à mostra. Ele começa a andar com uma camisa preta que é o próprio traje visível ali. E eu diria que a partir daqui a gente começa a entrar na temática que eu não vi em nenhuma outra representação do arco simbionte. O Peter anteriormente já recebeu propostas do Cabeça de Martelo, Rei do Crime, do sou da direção de dublagem, não sei definir os heróis e os vilões, ai ai ai. Voltando. O Peter já tinha recebido uma proposta do Lápide para trabalhar para ele, e o Peter claramente recusou. Porém, as coisas mudaram, né? Ele precisa de dinheiro para ontem,
para pagar os processos da tia May, medicamentos e tudo mais. É uma necessidade, ele precisa de dinheiro fácil e o serviço com o JJ não dá dinheiro suficiente, é só estresse. Então, né, se ele tem uma oportunidade, faz todo sentido que ele aproveite ela para conseguir esse dinheiro, certo? E o Peter vai atrás do Lápide, bate nos capangas dele e tal, para mostrar o valor e tudo mais, e o Lápide diz que ainda tá com a proposta de pé, e isso é lindo, é maravilhoso, porque o Peter vai conseguir o dinheiro e cuidar da tia dele, né? E o Lápide pede só uma coisa pro Peter, ele não tem uma missão em específico. Ele só quer que o Peter não impeça nenhum crime durante uma semana ou um mês. Ele pode até bater nos supervilões, mas ele não quer que ele impeça nenhum roubo nem nada do gênero. E o Peter aceita. Afinal, é fácil. Ele não tem que matar ninguém, ele não tem que roubar nada, ele não tem que sequestrar ninguém. Ele só tem que ficar quietinho e esperar de bico calado, esperar o dinheiro cair na conta. Ele só tem que ser um pouquinho negligente, fazer uma vistinha grossa e deixar passar, porque é só uma semaninha, só um mesinho, é só até o dinheiro cair, é só ele ser um pouquinho irresponsável. E graças a Deus o Peter aceita, né? Porque, pô, vale a pena demais, é só ficar quieto e o dinheiro vai vir e ele vai conseguir cuidar da tia dele. É muito mais rápido e muito mais fácil. E aí o Peter acaba percebendo que as coisas estão meio erradas porque ele tá levando lição de moral do Flash Thompson e porque as vozes da cabeça dele, mesmo tendo a mesma entonação dele, estão dizendo que ele não precisa nem da Gwen, nem da Mary Jane e nem da própria tia May, que é justamente por quem ele tá se permitindo cometer crime. Mas aqui eu quero puxar uma coisa que talvez nem eu nem você, quando éramos crianças e assistimos esse desenho, conseguimos absorver. O traje simbionte que facilitou tudo, que deu apoio entre aspas pro nosso Peter Parker, ele tá travando ele, né? Tá controlando. E se eu te disser que não, isso é um engano? Ele não tá controlando o Peter em momento nenhum. Ele impediu o Peter de fugir, de rasgar o simbionte na porrada, travando ele, mas ele não controlou o Peter. E se ele tem esse poder para controlar 100%, era só controlar, era só usar o Peter como qualquer outro hospedeiro, como se fosse uma casca vazia. É só ele literal possuir um corpo. Porém, não é isso que o simbionte faz. E ele envolveu o Peter num casulo, bem casulo de, entre aspas, aranha botando ovo pra borboleta e mariposa, traz um significado bem interessante. Porque dentro daquele casulo, o simbionte não quer vencer o Peter no soco, numa batalha frenética. Ele quer convencer o Peter. O simbionte não quer o mal do Peter, mas ele quer vencer a força de vontade dele, a coragem, as virtudes dele. O simbionte quer vencer o coração e a alma do Homem-Aranha. Então a ideia do casulo é algo que justamente remete a isso. Porque todo animal, quando passa por um evento de estar em um casulo, ele passa por um momento de altíssima dor e pressão para que ele saia transformado. E o simbionte queria fazer justamente isso com o Peter. Aproveitar que o coração e a mente dele estão frágeis para vencê-lo com pressão e depois sair dali com o Peter completamente rendido. Isso é algo que o próprio simbionte diz, que o Peter não ia conseguir vencer a ligação dele só com o poder de vibrações e som e tal, e que depois daquele momento a ligação dele seria permanente. E depois vai vir aquele momento lindo que, reassistindo aqui para fazer esse vídeo, eu fiquei extremamente emocionado, não só pela nostalgia, mas porque esse momento é genuinamente perfeito, onde o tio Ben, que é a figura de respeito e honra máxima do Peter, ajuda ele a se levantar, a resistir, a ver o valor nele mesmo. E enquanto isso, o simbionte diz que mesmo que eles tenham feito coisas boas e salvado pessoas, o universo não retribuiu eles. Eles continuam sem dinheiro, sem um bom emprego, sem uma boa garota, sem conseguir cuidar da tia May. E mesmo assim, o tio Ben, da mente do Peter, né, que é uma manifestação do próprio Peter lá dentro do subconsciente dele, segue dando apoio pro Peter, até o momento
momento em que o Peter veste o traje e se prepara para lutar com o simbionte. E eles saem na porrada, o Tio Ben continua ajudando, dando aquele suporte, né? Tio Ben, entre aspas, eu vejo ele como só a idealização do Peter, do que ele gostaria de ser. E no fim, o Peter vence e sai daquele casulo. Só que ele sai 100% Peter, 100% Homem-Aranha. Ele não tem mais aquele lado porque ele acabou de vencer. Então ele sai do casulo transformado e é algo muito interessante porque ele consegue, acho que essa é a única adaptação que eu vi isso acontecer, em que o Homem-Aranha consegue tirar o simbionte de si na base do puxão. Ele usa a vibração só para facilitar, mas ele consegue tirar na mão porque ele já venceu a ligação psicológica que havia entre os dois. Agora é só uma ligação física, a própria violência consegue tirar. E é aí que entra o porquê eu acho essa analogia, né, do Espetacular Homem-Aranha superior às outras. Porque ela tem o lado da relação tóxica, do simbionte não querer abrir mão do Peter, querer tomar o lugar dele, entre aspas, querer moldar o Peter da forma que ele imagina que é o correto. Tem também a alegoria, né, o uso de drogas e tudo mais, o Peter ficando viciado, entre aspas, no traje, se convencendo de que é melhor continuar usando, afastando as pessoas de si mesmo. Tem também a questão do arrependimento, de ver que tá fazendo coisas ruins, mas eu gosto muito, mas muito mesmo, da alegoria meio indireta ao caminho mais fácil, ao caminho que eu vou dizer aqui que é o literal, o caminho do crime. O Peter sai do caminho do herói para se tornar um criminoso. Por quê? Porque é o caminho mais fácil para conseguir o dinheiro, para cuidar da tia dele, para ter paz finalmente. O Peter começa a fazer tudo da forma mais fácil e menos responsável possível. Ele salva as pessoas e joga os entulhos em qualquer lugar. Ele vai apagar uma lâmpada, ele usa o traje. Ele vai desligar o fogão, ele usa o traje. Ele precisa se trocar, ele quer usar o traje. Ele não quer usar nada além disso, porque é mais fácil. Ele não quer trabalhar pro JJ, porque não dá tanto dinheiro assim. Ele quer ir pro crime, porque é mais fácil. Ele não quer lidar com os seus amigos e com as suas emoções. Ele prefere afastar todo mundo, porque é mais fácil. E esse é o principal motivo de eu ser apaixonado por esse arco simbionte. Além dele ser muito bonito visualmente, trilha sonora também e tal, mas o significado dele é muito maior. Porque às vezes um relacionamento abusivo vai parecer distante da sua realidade. Às vezes o uso de entorpecentes também, mas pegar o caminho mais fácil não. Fugir das batalhas, ir atrás de trapacear, de chegar no crime, entre aspas, né? De você roubar, de você trapacear, de você tirar vantagem para conseguir sair por cima. Isso é algo muito mais palpável. Você fugir das suas batalhas e tentar ganhar elas na base da trapaça. Você corromper o seu caráter, que é algo gradual. Da mesma forma que o Tio Ben criou muito bem o Peter, o Tio Ben e a Tia May, eu imagino que você possa ter tido bons pais, uma boa mãe, um bom pai, um bom irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, uma tia, um avô, uma professora, independente. Você teve alguém que tentou te guiar da melhor forma possível. Porém, a escolha de fazer e seguir dessa forma é sua. Você pode decidir corromper o seu caráter e tirar vantagem, porque todo mundo tira. Porém, é justamente essa a diferença do Homem-Aranha para a maioria dos outros heróis e anti-heróis. O Peter não faz as coisas do jeito fácil, ele faz as coisas do jeito responsável, do jeito correto, do jeito que ele acredita que ele vai conseguir ajudar todo mundo, mesmo que muitas vezes ele mesmo saia na desvantagem. E é essa lição que a gente tem que carregar desse desenho, que o caminho mais fácil, que o caminho mais curto, que o atalho, que a mentira, que a fuga e que a trapaça não vão nos levar a lugar nenhum. E que no fim de todos os vilões, a batalha mais difícil sempre é na nossa cabeça. A batalha é entre a versão de nós que sabe o que tem que ser feito e a versão que quer fazer tudo da forma mais fácil e com o mínimo de esforço e dor possível. E dor faz parte. O casulo só transforma a borboleta porque dói, porque tem pressão, porque tem calor. E os nossos casulos também só nos transformam porque tem dor. E a dor, mesmo que não seja boa, é necessária. E da mesma forma que o Homem-Aranha saiu daquele casulo um homem completamente novo e com consciência de si mesmo, isso também acontece com cada um de nós.